China, essa viagem da China é importantíssima. Ela está sendo encarada, quer dizer, ela precisa ser encarada pela mídia tradicional, pelos conservadores, pela oposição, como uma viagem de negócios. Né? O Brasil vai levar empresários e vai fechar negócios, e ver fertilizantes e contratos de negócios entre importação e exportação, venda de commodities, mas assim, a importância dessa viagem para a China não é negócio. Ela é uma importância geopolítica. E quem sabe disso mais do que nós todos, está muito mais preocupado do que qualquer um aqui no Brasil, são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América estão numa briga, numa guerra comercial com a China que beira, né, que costeia o alambrado, como dizia o Brizola, costeia o alambrado de uma guerra tradicional. A China já é a maior economia do mundo, em muitos sentidos. Ela não é um país imperialista, portanto, ela gastou todas as suas energias nos últimos 40 anos se desenvolvendo, se industrializando, melhorando a vida da sua população, que é de 1,3 bilhão de habitantes, se eu não estiver enganado, né? Garantindo que não haja hoje um único chinês em condição de morador de rua, garantindo que não haja uma única criança chinesa que durma na rua. Estamos falando de uma população de 1,6 bilhão de habitantes. Garantindo que não haja uma única família chinesa que não tenha teto. Enquanto os Estados Unidos estavam invadindo a América Latina, a Ásia, o Oriente, destruindo países, matando pessoas, se apropriando de campos de petróleo alheios e da vida de países inteiros, destruindo democracias, explodindo pessoas, a China estava se desenvolvendo. E o medo dos Estados Unidos é que essa influência da China sobre o mundo cresça tanto de tal forma que a visão híbrida de socialismo que se desenvolveu a partir do final dos anos 70 e que hoje é a tônica desse socialismo de mercado, que é uma maneira simplista, mas didática de explicar o que acontece na China, né? Um país comandado por um partido único, o Partido Comunista, que demanda as necessidades da sociedade e autoriza que o capital circule dentro de regras muito rígidas. Isso tem feito da China um país absolutamente diferente dos demais países. A grita pela questão dos direitos humanos, claro, é necessária, é boa, se faz, mas ela não é feita com honestidade intelectual pela mídia americana, muito menos pela mídia brasileira, muito menos pela direita brasileira. Nós nos acostumamos com esse modelo muito fluido de democracia burguesa, onde tudo está certo desde que haja eleições. Já tentei explicar, muita gente já veio aqui explicar, o sistema eleitoral em países socialistas, em países como a China, como a Cuba, são muito complexos, são extremamente mais democráticos do que o sistema brasileiro, por exemplo. São muitos partidos disputando muitas representações locais, representações regionais, micro-representações que vão se agrupando até se tornar uma enorme representação nacional que cuida de todas as demandas da população, mas é comandado, sim, por um partido único, que é o Partido Comunista da China. É um modelo que desagrada boa parte dos liberais, né, que veem nisso uma perseguição às liberdades individuais, mas que garante uma estabilidade econômica e uma estabilidade social absolutamente invejável em relação a um país como o Brasil, por exemplo, em que a classe média se arvora de lutar contra, de falar mal de Cuba, porque em Cuba você não pode viajar. Pode, né? Já faz muitos anos que pode, na verdade. Mas quem pode viajar de verdade? Quem é que pode se locomover para a Europa agora, se quiser? Quem é que pode atravessar as fronteiras no minuto que quer? Quem tem dinheiro para isso? Acho que chegou a hora da gente estabelecer relações mais racionais para discutir geopolítica. Eu vi um vídeo agora de manhã, depois a gente podia até passar esse vídeo, do meu querido Jamil Chad, lá na China, fazendo um vídeo com meio que uma denúncia sobre a quantidade de câmeras
que tem nas ruas da China. Ele faz uma pergunta: para que tantas câmeras, né? Por que quer saber 500? Será? E aí ele fala que, obviamente, também os celulares são grampeados. É muito perigoso. Eu não gosto dessa coisa de obviamente, né? Mas, enfim, é uma desconfiança plausível. Mas vem cá, vocês já andaram em São Paulo, não? Você já viram quantas câmeras tem nas ruas de São Paulo? Quantas câmeras tem na cidade inteira de São Paulo? Ou no Rio de Janeiro? Assim, eu fico muito preocupado com essa crítica fácil e que tem um público fácil de absorção, né? Estou na China, vou aqui condenar o uso de câmeras nas ruas. Será que lá na Suíça, onde ele mora, não tem câmeras nas ruas? Não tem câmera no metrô? Não tem câmera nos prédios públicos? Não tem câmera nos aeroportos? Porque só as câmeras da China perseguem cidadãos. E nos Estados Unidos, as câmeras perseguem quem? Os cães? Os gatos? Não é uma única rua nos Estados Unidos onde não haja câmera. Não há nenhum lugar nos Estados Unidos onde não existam câmeras. Nenhum. Zero. Eu acho que até em banheiro tem câmera. Mas por que as câmeras chinesas perseguem as pessoas? E não as câmeras estadunidenses, não as câmeras de São Paulo, não as câmeras da Suíça. É esse tipo de visão que eu me preocupo em combater, para que a gente nunca tenha uma visão muito simplista, muito desregrada do que é a vida, e acabe adotando discursos fáceis, né? Discursos rapidamente absorvidos, de que nós vivemos no melhor dos mundos, um mundo livre. Que mundo livre é esse? Olha para o Brasil, vê que mundo livre desgraçado é esse. Vai ver o que as câmeras de São Paulo captam diariamente nas ruas. 40, 50 mil moradores de rua. Olha o que as câmeras. As pessoas estão absolutamente livres, né? Elas podem ir para onde elas quiserem. Se elas quiserem ir amanhã para a Suíça, elas podem ir, não é isso? Estão livres, totalmente livres. Elas só não têm liberdade para trabalhar, para comer e para dormir, mas o resto tudo elas podem fazer o que elas podem andar pela cidade inteira. Essa não é uma visão rasteira, não é uma visão pequena, não é uma visão mesquinha, não é uma visão que nos coloca, que nos desloca da verdadeira discussão sobre política. E quem é que pode criticar a China por controlar a política e controlar a sociedade? De botar regras rígidas no controle social, para garantir que todos tenham tudo ao mesmo tempo. Tem bilionários na China. O mercado, há uma liberdade de fluxo de capital grande na China, desde que isso não provoque miséria, não provoque desigualdade social, desde que isso não atrapalhe a distribuição de riqueza do país, desde que isso não atrapalhe a industrialização. Mas eles não têm acesso ao Google. Nossa, que coisa terrível, né? Olha a quantidade, a geração de idiotas que a gente tem no Brasil hoje, de jovens absolutamente despolitizados, imbecilizados pela internet, pelo Google. O que é pior? É só uma discussão. É só uma discussão. Não precisa ter medo dela. Então, essa viagem de Lula à China, ela provoca arrepios nos Estados Unidos, porque uma relação próxima do maior país da América Latina, do quinto maior país do mundo e território, com a China, é uma coisa que causa medo. Se nós melhorarmos o nosso negócio, tivermos relações políticas mais estreitas com a China, se, por exemplo, a China nos ajudar a nos armar melhor, ter forças armadas mais profissionais, equipamentos de primeira qualidade, se a China nos livrar de eventuais bloqueios dos Estados Unidos, como é que ficam os Estados Unidos? Aí eles vão invadir o Brasil? Lula, claro, tem todas as ressalvas, não é à toa que ele está levando um monte de empresário, até os irmãos Wesley, sabe aqueles caras lá do Friboi estão indo junto, enfim, ele vai, né? Ele sabe o que está fazendo, está levando uma tropa para cuidar de negócios, mas a gente sabe que desde de 1949
quando Mao Tse-tung tomou o poder na China com a Revolução Comunista de 1949, a Revolução Popular, que tirou a China da mão do colonialismo japonês, europeu, o que foi que Mao Tse-tung falou na época? Acabaram-se os negócios da China. Essa expressão rara, fiz um negócio da China. O que é um negócio da China? É quando só você tem vantagem, quem vendeu, coisa tá na miséria, está na merda. Quando você explora alguém, você faz um negócio da China. Primeira coisa que o Mao Tse-tung falou, acabaram-se os negócios da China. Então não tem negócio da China. Tem o negócio da China, que é se tornar o país mais influente do mundo, já está se tornando, e ela tem um controle do mercado asiático que está abrindo a chamada nova rota da seda, que é um complexo de portos, né, portos secos, portos marítimos, entrepostos comerciais, que vai modificar as relações da China com o mundo e vai transformá-la na maior potência comercial e financeira do planeta. E quem é que tem medo disso? Não é o Brasil. São os Estados Unidos e os seus lacaios aqui no Brasil. Né? Os seus cupinchas, os seus escravos aqui do Brasil. Para nós, é muito importante essa viagem de Lula à China, é muito importante que o Brasil se abra para mercados exteriores, que tenha uma ótima relação comercial com a China, como tem uma boa relação comercial importante com os Estados Unidos, mas que não deve submeter nem a um nem a outro. É isso que se chama independência diplomática, a gente precisa dela. Claro, vamos ter que lutar contra essa classe dominante, essa elite econômica estúpida, iletrada, violenta e reacionária, que são as classes dominantes brasileiras, e isso vai fazer toda a diferença na hora da discussão geopolítica. Então, eu torço muito que o Lula vá para a China e faça bons negócios, mas que principalmente estabeleça uma relação política e diplomática com a China que seja ótima para todos nós, que nos tire, que quebre um pouco esses grilhões que nos prendem aos Estados Unidos, que é pior, né? Esse capitalismo selvagem, brutal, predatório, estúpido, que só produz desgraça e miséria. Você sabe que eu estou impressionado, faz dias, muitos dias, eu não consigo tirar essa cabeça, volta e meia me volto para a cabeça uma cena que me passou no TikTok há um tempo atrás, de uma mulher atropelada por um trem nos Estados Unidos, imprensada por um trem nos Estados Unidos, ela estava imprensada pelo trem, implorando as pessoas que estavam em volta dela que não chamassem a ambulância. Porque custa $30.000. Não existe SAMU nos Estados Unidos. Não existe serviço público de saúde. Então a mulher estava imprensada no trem e ela pediu, por favor, não chamem a ambulância. Porque ela sabe que se ela botasse na ambulância, ela perdia a vida, na verdade. Então, assim, ela preferia ser arrastada por alguém para uma dessas, tipo Santa Casa de Misericórdia que ele tem nos Estados Unidos, são pouquíssimas porque atendem pessoas em situações de pobreza. O sujeito quebra a perna e vai andando para o hospital. Porque ele não pode pedir uma ambulância. Recentemente teve uma mulher que morreu num carro de polícia em Nova York. Ela estava moradora de rua, passando mal com o pé quebrado. Sabe? Arrastaram ela para o hospital e o médico chamou a polícia porque mandou tirar, porque ela não tinha dinheiro para pagar. O cara não cuidou da perna dela. E não, os policiais arrancaram ela pelos cabelos, porque ela estava gritando, jogaram ela no carro e ela morreu no carro. É esse o modelo de sociedade que a gente quer para o Brasil? É esse o modelo? É esse tipo de gente que a gente quer ser? Por que vocês acham que essa escória que mora em Miami e Flórida, nos Estados Unidos, apoia o Bolsonaro? Por que justamente essas pessoas que apoiam o Bolsonaro estão nesses lugares dos Estados Unidos e eles são a escória do país? Porque eles não se importam com as outras pessoas. Eles não têm a menor empatia. É uma gente absurdamente egoísta, individualista, estúpida, violenta e reacionária, iletrada, que prefere estar nos Estados Unidos limpando
pia privada, entregando comida, do que ficar no seu país e lutar por um Brasil melhor. Sabe, sem ter orgulho, ficar tirando o Instagram foto em shopping center, em Miami, aquela cidade ridícula. É a escória, aquela escória que estava ali puxando o saco do Bolsonaro naqueles condomínios de Novo Rico, aquelas coisas podres, né? Aquela babaquice de condomínio, aquelas coisas horrorosas, cafonas, aquela gente cafona, horrorosa. É a escória que, se quebrar um braço, tem que se arrastar para o hospital porque não tem dinheiro para chamar uma ambulância. E nós aqui temos o SAMU, que atende qualquer um de nós. Qualquer um. Branco, preto, grande, pequeno, pobre, rico, morador de rua, milionário. Qualquer um. Chega a equipe do SAMU, SAMU, um serviço que foi criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Então, qualquer um. Você está passando mal, seu peito está doendo, chega o SAMU e te leva correndo para o hospital, você já é atendido dentro. Você vai para o hospital público, você não paga um centavo. Sabe por que você não paga um centavo? Porque você já está pagando aquilo. Aquilo é imposto. Quando você vira esses idiotas que batem no peito, eu não sei para onde vai os meus impostos. Eu pago imposto, não tenho nada. Sabe, o chão que você pisa, o asfalto que você anda, a sinaleira, a calçada, o SAMU, a vacina, isso é imposto. Então você está pagando o SUS. É ruim, é complicado, tem muita gente? É, porque tem sempre gente querendo destruir o SUS. Para poder destruir, para poder precarizá-lo e mostrar que ele é precário, para poder privatizar a saúde e transformar o Brasil nesse lixo que são os Estados Unidos. Então, por isso que eu quero que muito, na China, onde ninguém paga por saúde, nem médico, nem dentista, nem nada, eu prefiro ter uma relação com a China, com o Partido Comunista Chinês e com um país que tem um tipo de democracia diferente dos Estados Unidos do que com essa praga, né? Que é uma democracia capenga, que tem dois partidos, uma escolha presidencial que é absolutamente sem sentido. Todo ano tem que aparecer, toda eleição tem que aparecer alguém para tentar explicar como funciona aquela merda. Delegados, ou colégio, e aí em Ohio vota tanto, em Rhode Island tem tantos delegados, aí na Flórida. Cara, aquilo é para trouxa. E a maior democracia do mundo ocidental, o país da liberdade. O país da liberdade é esse que você é atropelado na rua e implora para não vir uma ambulância, porque senão você vai falir, vai matar sua família de fome, cara. E as pessoas preferem ter uma relação com esse tipo de país do que com a China? É isso. É isso. Eu espero que o presidente Lula faça ótimos negócios na China, mas que principalmente aproxime o país, né? Assim, retire o país dessa órbita tóxica que é esse convívio permanente com os Estados Unidos e faça também uma relação ótima com outros países, com a China, e volte a ter uma independência diplomática e ande por Pequim, lá à vontade, por Xangai, sem se preocupar com as câmeras, né, que assustaram o nosso querido amigo Jamil Chad, porque essas câmeras estão em todo lugar, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas se você andar para São Paulo também, você não vai ter um buraco de rua que você não vai estar. Se você parar para fazer xixi no poste, vai estar na internet no outro dia, tá bom?